certamente estarei com você, disse o Senhor. E você destruirá os medianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Esse é um texto que, com toda certeza, quem é amante das Escrituras Sagradas, que conhece a palavra de Deus, certamente você, em algum momento da vida, se encontrou com esse texto. E quando nos encontramos com as histórias das Escrituras Sagradas, nós temos alguns caminhos. Primeiro, a leitura da Bíblia, junto com as suas escolhas, só te darão dois caminhos. Ou verdadeiramente você se torna um cristão, ou você se torna um covarde. Não existe meio termo para quem quer navegar no propósito de Deus. Primeiro, porque o reino de Deus é um reino tomado à força, é um reino de guerra. Não é uma história de quadrinhos, não é uma história, nem um conto de fadas, é um mundo de guerra. Os homens da Bíblia guerrearam, as mulheres da Bíblia guerrearam. Todas as pessoas que lograram êxito no processo da sua conquista, eles choraram muito e derramaram muitas lágrimas diante de Deus. E sempre quando Deus quer realizar, obrigado, querida, Deus te abençoe, viu? Sempre quando Deus quer realizar algo, Deus nunca conta com a multidão. A multidão nunca estará disponível nem disposta a poder se sacrificar por um bem maior, por uma causa maior, por um objetivo acima das suas próprias expectativas. Multidão gosta de movimento, multidão gosta de entretenimento, multidão gosta, me dá a minha bênção e depois vai embora, multidão gosta de receber, mas a multidão não é muito familiarizada e não tem muita a disposição de poder guerrear e lutar, porque esse mundo de guerra é para poucos. Esse mundo de pressão não é para todos, porque viver, primeiro, já é uma arte, e lutar é uma decisão, é uma escolha de todos nós. E se nós desejamos viver tudo quanto Deus tem preparado para nós, nós precisamos entender que esse mundo não é um mar de rosa, mas ele pode ser uma rosa navegando no oceano de Deus, que é usufruir da presença doce do Espírito Santo sobre a nossa vida. O povo sempre fez o que é mal aos olhos do Senhor, e todas as vezes que o povo faz o que é mal aos olhos do Senhor, naturalmente Deus os entrega nas mãos dos seus inimigos para a pobreza, para a miséria, para a afronta, para a destruição, porque esse é o alvo do nosso maior adversário. A Bíblia diz que o ladrão ele vem senão para matar, roubar e destruir. Então, o maior desejo do nosso inimigo é roubar, é matar e é destruir aquilo que foi construído ao longo do tempo. Todas as vezes que você conhecer, estudar as histórias das Escrituras Sagradas, você sempre vai se deparar com a palavra: e o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, o texto de Juízes, o capítulo 6, começa com uma sentença, com a recompensa de algo que o povo havia feito, porque sempre é assim, causa e efeito. Quando você reage quando você age, sempre haverá uma reação. Quando você decide algo sobre o poder da sua decisão ou sobre o parâmetro da sua escolha, as suas escolhas sempre te levarão a algum lugar. Hoje nós estamos aqui porque somos fruto de escolhas do passado. Tudo que nós estamos vivendo hoje é fruto daquilo que decidimos há alguns anos atrás. E no caso da multidão, a Bíblia nos diz em Juízes capítulo 6 que o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. E sempre quando o povo age desta forma,
a Bíblia nos diz que eles são entregues nas mãos dos seus inimigos, e no caso aqui é os medianitas. O povo faz o que é mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entrega nas mãos dos medianitas por 7 anos, e por 7 anos o povo de Israel, que não era tão familiarizado, tão acostumado a viver uma tragédia como essa pelo qual eles viveram, eles começam a experimentar na pele a consequência de abandonar os estatutos de Deus, de abandonar os caminhos do Senhor, de se desviar do plano original, do propósito original de Deus para a manifestação daquilo que Deus queria realizar. A Bíblia nos diz que os medianitas foram tão cruéis, que eles não tiveram compaixão de Israel, e que por 7 anos esse povo, chamado povo de Deus, foi oprimido a ponto de querer construir refúgios, esconderijos, em meio aos vales, em meio às montanhas, em meio às cavernas, porque durante 7 anos eles plantavam e os medianitas vinham e roubavam a sua semente. Eu não sei o que é pior para um homem, para uma mulher, para uma família, que trabalha o mês inteiro, que produz o ano todo, que se desenvolve com muito vigor, e quando você está apto a colher o fruto do seu penoso trabalho, vem alguém e rouba a sua semente. Eu não sei se existe sensação pior do que essa. É como colocar a nossa semente em saco furado. Você trabalha, se esforça, você luta, e no final do mês você está pronto para receber o fruto do seu tão penoso trabalho. E você se depara com ladrões roubando a sua plantação. Assim foi esse povo. No período de 7 anos, o versículo de número 6 vai nos dizer que os medianitas conduziam Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Foram 7 anos de escassez, foram 7 anos de lágrimas, foram 7 anos de plantar e não ter colheita, foram 7 anos de você sonhar e não ver os sonhos realizados. Foram 7 anos de você, com muita capacidade, se esforçar, mas quando você está prestes a tocar no fruto daquele trabalho, você vê alguém chegando primeiro e roubando os seus sonhos. E tudo isso é fruto de uma única palavra: e o meu povo fez o que era mal aos meus olhos, e por causa disso, eu, o Senhor, os entreguei nas mãos dos seus inimigos. A lei da verdade nos diz que Deus é um Deus misericordioso, que Deus é um Deus bom, que a bondade de Deus está acima das gerações, e que o foco e o plano original de Deus sempre foi: os meus pensamentos sobre você são pensamentos de paz e não de mal, a fim de dar a vocês, Jeremias 29:11, ou melhor, isso, 29:11, a fim de dar a vocês um fim que desejais. Qual pai que não deseja o melhor para o seu filho? Qual filho não deseja o melhor para o seu pai? Qual marido não deseja o melhor para a esposa? Qual esposa não deseja o melhor para a sua própria carne? Esse é o fim que Deus quer dar a nós. Esse é o nosso destino, e nós não podemos aceitar outra coisa senão um destino glorioso que Deus tem para nós. E por quê? Porque a Bíblia diz que o fim será melhor do que o início das coisas. Se em 2023 as coisas estão boas, imagine 2025, que nós não vamos viver em Deus. Vai ser melhor, vai ser muito mais radiante, muito mais glorioso, vai ser muito mais estupendo o que Deus vai fazer nos próximos anos. Levante a sua mão, deixa eu liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Se prepare, porque os teus próximos anos vai ser anos de grandes conquistas e de grandes realizações. Quem está comigo e pode reagir dando um brado de júbilo?
Não podemos aceitar outra coisa senão estar nesse lugar que Deus deseja. Mas por que não estamos, pastor? Porque fazemos o que é mal aos olhos do Senhor. E o fato de fazermos o que é mal aos olhos do Senhor, somos entregues nas mãos do nosso inimigo. Fazer mal aos olhos do Senhor é não se comprometer com a verdade do que Ele disse. Tem muita gente que lê a Bíblia para ensinar, outros lê a Bíblia para pregar, outros lê a Bíblia para debater histórias teológicas e argumentos textuais com todo mundo. Mas a Bíblia não é um livro para você debater, não é um livro para você simplesmente ensinar, não é um livro simplesmente para você pregar. Ler a Bíblia não é um conceito de usar a palavra para ministrar. Pelo contrário, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia para viver a Bíblia, para praticar a palavra, para sermos não só ouvintes da palavra, mas como diz as Escrituras, não somente ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Quando não praticamos a palavra, fazemos o que é mal aos olhos do Senhor. Quando não vivemos de acordo com os preceitos estabelecidos por Deus, fazemos o que é mal aos olhos do Senhor. E é tão intrigante ver pessoas que estão sentados nos bancos da igreja, nas poltronas da igreja, participa do louvor, participa da pregação, faz parte do hall de liderança da igreja, já é cristão na terceira geração, porque o avô foi, porque o pai foi, porque a mãe é, porque o tio é, e é uma geração de crentes que já chegou na quarta geração de crentes, mas o processo da vida dessas pessoas não se alteram. E aonde está o erro? Talvez você já fez essa pergunta: por que aquela pessoa ora tanto e a vida dela não prospera? Por que aquela pessoa é um crente até mesmo sério, mas as coisas não fluem na vida dele? Por que será que estas coisas acontecem? E fato, tem respostas que nós não vamos ter aqui. Mas uma coisa eu posso afirmar: viver dentro da igreja nunca foi garantia de uma vida bem-sucedida. Porque se viver dentro da igreja fosse uma vida bem-sucedida, tinha pessoas que já eram mestres na arte de prosperar e não prosperam. Porque é bem provável que há muitas pessoas dentro da igreja, mas estão como José e Maria na festa em Jerusalém. Era uma festa esperada por todo mundo. Para os judeus principalmente, era a festa do ano. E Jesus está na festa, José e Maria, seus pais, também estão lá. Mas a Bíblia vai nos dizer que depois de 3 dias, quantos dias? 3. José e Maria percebem que Jesus já não está mais na festa. E eles vão diligentemente procurá-lo, porque Jesus se perdeu. Ele era um garoto de 12 anos de idade. E de forma desesperada correm por todos os lugares atrás de Jesus. E o texto é claro quando diz: depois de 3 dias, perceberam que Jesus não estava mais na festa. Onde ele estava? Lá no templo, ensinando os doutores da lei. Um garoto de 12 anos de idade. Isso significa que viver dentro da igreja não é garantia de uma vida bem-sucedida. Orar 2 horas, 3 horas por dia é bom, mas também não é garantia de uma vida bem-sucedida. O que é garantia de uma vida bem-sucedida? Fazer o que é bom. Porque tem pessoas dentro da igreja que são bons na igreja, mas no trabalho são péssimos. Na família são péssimos, fazem tudo de bom lá fora, mas não conseguem fazer o que é bom dentro de casa. Homens que gastam com todo mundo, mas não têm coragem de gastar com os filhos, com a esposa. Isso é fazer mal aos olhos do Senhor. Vivem como se fosse um pavão lá fora, mas quando chega em casa parece um ogro, um Shrek, de grosso e estúpido.
não é bom aos olhos do Senhor. A garantia de vivermos uma vida bem-sucedida não é participar das reuniões semanais e nem dominical. A garantia é fazer o que é bom aos olhos do Senhor. E fazer o que é bom aos olhos do Senhor, aonde eu andar, eu ando para honrar Cristo. Então, se eu sou funcionário para honrar Cristo. Antes de honrar meu patrão, eu estou honrando a Cristo. Antes de honrar o meu pastor, eu estou honrando a Cristo. Eu não faço as coisas porque Ele pede, porque Ele quer, porque é bom. Não, eu estou fazendo isso porque queremos e temos todas as prerrogativas possíveis para honrar a Cristo. Por que muita gente não prospera? Porque elas fazem o que é mal aos olhos do Senhor. E a primeira consequência de andarmos assim, a Bíblia nos diz que eles foram conduzidos a uma extrema e absoluta pobreza. O que é pobreza, pastor? Pobreza significa falta até do necessário. Isso é pobreza. Segundo o dicionário brasileiro, pobreza é falta até o que é necessário. E esse não é o padrão de Deus para você. Deus não quer que falte nada, porque a Bíblia diz em Salmo 23 que nós temos um pastor. E o meu pastor não me deixará faltar nada. Então, quando falta alguma coisa, eu não posso terceirizar a culpa. Eu não posso colocar a culpa no governo, em Deus, em todo mundo. Eu preciso entrar dentro de mim, olhar para dentro de mim e perceber: será que eu não estou fazendo o que é mal aos olhos do Senhor? Imagine que você está na igreja e essa mensagem é para gente madura, não é para fantasiar o seu pavão e nem para agradar os seus ouvidos. Eu estou aqui como profeta de Deus para liberar uma palavra sobre a sua vida. Não adianta você dizimar e ser desorganizado financeiramente. Não adianta você falar que honra a Deus na igreja e faz negócios ilícitos lá fora. Não adianta você falar que ora 2 horas, 3 horas por dia, se você mente aonde trabalha. Não adianta. Não adianta. Isso é fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eles foram entregues nas mãos dos seus inimigos, dizimados por eles, 7 anos sofrendo diante de uma crise insolúvel. Mas como eles são povo de Deus, eles sabem o caminho. Você sabe o caminho. O versículo de número 8, ou melhor, o 7, diz que eles clamaram ao Senhor. Hoje nós vamos ficar só nesse texto. Eles clamaram ao Senhor. E aqui é o segredo, está aqui. O segredo de tudo na vida começa com um pedido de socorro. Porque o versículo 6 final diz: Senhor, socorre-nos. Nós estamos cansados. Nós não aguentamos mais trabalhar e não ver o fruto do nosso penoso trabalho. Socorre-nos. E o verso 7 diz: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor logo lhes dá uma resposta. Primeiro, eu devo fazer o que é bom. Segundo, eu preciso pedir socorro. Eu preciso pedir socorro. E Deus fica muito triste quando você pede socorro para os outros antes de pedir socorro para Ele. Porque Deus é a fonte inesgotável. Deus é a fonte inesgotável. Se falta força, Ele diz: eu sou a sua força. Se falta alegria, Ele diz: eu sou a sua alegria. Se falta amigos, eu sou o seu amigo. Se falta recursos, eu sou o seu recurso. Se falta paz, eu sou o príncipe da paz.
Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, e não haja gado nos currais, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que eu não veja, o profeta Abacuque está dizendo, ainda que eu não contemple, ainda que eu não toque, ainda que os meus olhos não vejam, todavia, eu sei para quem eu devo pedir socorro. Essa será uma noite que nós vamos gritar por ajuda. E o Senhor vai nos atender. Depois, pastor, que eles pedem socorro, o mesmo texto vai dizer que eles clamam. Essa deve ser a nossa busca diária. Falar com Deus, clamar a Deus, buscar a Deus em oração, é dizer, eu dependo de Ti. Eu não dependo dos meus recursos, eu não dependo da minha capacidade, eu não dependo da minha força, eu não dependo daquilo que eu carrego, eu dependo daquilo que eu tenho, que está inserido dentro de mim, que é a sua preciosa presença. Por isso que quanto mais você pede socorro e clama a ajuda do céu, como o salmista Davi disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E ele disse, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Hoje, eu quero adiantar algo aos senhores e senhoras. Está vindo socorro do céu para você. Não, eu vou repetir. Está vindo socorro do céu para você. Eles clamaram, e o fruto do seu clamor sempre vem acompanhado com uma resposta. Quando eles clamam ao Senhor, vivendo 7 anos em opressão, que eles disseram, basta, chega, nós não temos mais força, nós não temos mais capacidade de ir adiante, porém, socorre-nos, e eles clamam, e ao clamar, o mesmo versículo responde, a consequência de um clamor. O versículo 8 nos diz, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, verso 8, o Senhor lhes enviou um profeta. E o profeta, quando chega, ele aponta o dedo, ele toca na ferida, ele mexe nas articulações de Israel, e ele vem com a palavra dizendo, tudo o que está acontecendo por esta causa, mas se vocês se voltarem para o Senhor, Deus vai salvar vocês. O ofício do profeta é trazer a mensagem de Deus para nós. O profeta é o porta-voz de Deus, é aquele que fala em nome de Deus, é aquele que é a representação do próprio Deus para liberar algo sobre o seu povo. Olha a palavra do profeta que diz, assim diz o Senhor, eu os tirei da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos os que oprimem, expulsei os inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês que eu sou o Senhor. Não adorem outros deuses dos amorreus, em cuja terra agora eles vivem. Mas vocês não me deram ouvido. O que eu gosto de Deus é que Deus é muito persistente. Deus não desiste. Deus não desiste. Tem um segredo para dizer a vocês, Deus não desistiu de você, Deus não desistiu dos seus filhos, Deus não desistiu do seu casamento, Deus não desistiu da sua prosperidade, do seu dom, Deus não desistiu de você. Essa será a noite poderosa na sua vida. Quando o profeta vem lembrando do que aconteceu no passado. É importante lembrarmos daquilo que já sabemos.
O apóstolo Paulo disse: eu não vos canso de repetir sempre as mesmas coisas a vocês. É importante lembrar do que Deus fez no passado, é importante lembrar da onde Deus nos tirou, é importante lembrar do que Deus fez anteriormente a nós, porque sempre que lembramos daquele momento crucial na nossa vida, temos a convicção: se Ele me tirou daquilo lá, isso aqui vai ser ficha para Ele também. Ele vai me tirar disso. Quem aqui vai sair? Só que o profeta também vem e não resolve o problema. Primeiro Deus manda o profeta não dá, não resolve, mas ele liberou a palavra, ela foi plantada. O versículo de número 11 nos diz que agora o profeta sai de evidência e o Senhor envia um anjo. Melhorou, né? Melhorou. E o anjo veio e assentou-se debaixo de um grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, da clã de Ebiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas. Vou contextualizar o texto para você. Israel está sendo oprimido, massacrado, dizimado, destruído em todo sentido. E Deus sempre, quando vai fazer algo, Deus precisa levantar alguém. Um homem, uma mulher, uma igreja. Alguém que se coloca diante dele para ser essa voz que vai dar continuidade ao propósito de Deus. Então o profeta está num lagar, malhando trigo. E o que me chama a atenção é que o profeta está nesse ambiente porque ele está com medo, fugindo, tentando enganar os seus inimigos, que quando viam plantando e colhendo, tomava a sua colheita. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: lagar é lugar de prensar uvas. Lagar é um lugar onde se prensa uvas. Eira é o lugar onde se debulha o trigo. É um lugar espaçoso, a céu aberto, porque quando ele jogava as palhas, o vento passava e levava as palhas embora e só sobrava o grão. E lagar é uma espécie de um quarto com alguns recipientes para prensar uva. A pergunta é: o que Gideão está fazendo no lugar de prensar uvas, debulhando trigo? Não faz sentido. Começa a fazer sentido simplesmente porque Gideão está com medo. Gideão está fugindo. Gideão quer se livrar dessa perseguição. Gideão está possuído de medo e por causa disso, Gideão decide se esconder. Ele não quer ser descoberto por ninguém. O medo faz isso de vez em quando. O medo nos esconde. O medo nos apavora. O medo nos faz ficarmos prostrados. O medo nos inibe diante dos desafios. E Gideão, filho de Joás, que se tornaria um dos mais excelentes juízes de Israel, que reinou por mais de 40 anos, ele está nesse lugar. E eu vejo algo muito lindo aqui. Deus, ele sabe aonde é o seu esconderijo. Eu tenho uma notícia muito triste para dar a vocês hoje, ou muito poderosa. Deus te achou aqui hoje. Deus te achou aqui hoje. Fale bem suave, sussurre nos ouvidos do seu irmão. Se você tem intimidade, é seu amigo. Se for mulher que você não conheça, não faça isso. Mas se for sua esposa, seu marido, seu namorado, seu amigo, fala para ele: tem um problema.
Deus te achou aqui hoje. Pede licença para ele, para ela, diga de novo, Deus te achou aqui hoje. E quando Deus nos acha, a nossa vida muda. Deus te achou em algum lugar, Deus me achou em algum lugar, Deus encontrou você em algum lugar. Eu não sei de onde você saiu, para onde você está, mas hoje é a noite que Deus achou você no seu esconderijo. Aleluia! Deus acha Gideão, o anjo sabe o endereço, o anjo sabe o seu esconderijo, e o texto continua dizendo que Deus encontrou Gideão. O anjo do Senhor aparece a Gideão e afirma quem ele é e não o que ele acha. Afirma quem ele é e não o que as pessoas pensam. O anjo chega em Gideão e diz: varão, guerreiro. Talvez a sua tradução nos diz: você é um varão valoroso. Você é um homem guerreiro. E quando o anjo diz isso para Gideão, na verdade o anjo está dizendo: eu preciso lidar com o sentimento de inferioridade desse homem. Eu preciso mostrar para esse homem que ele não é tão fraco quanto ele imagina, quanto ele pensa, que ele não é tão inferior quanto ele se acha, que ele não é tão miserável quanto ele imagina. Esse homem é um homem valoroso, é um homem guerreiro, é um homem forjado, é um homem que eu vejo como realmente ele é e não como ele pensa. O que você pensa ao seu respeito pode ser uma bênção ou uma maldição para o seu destino. Hoje nós estamos vivendo numa geração tão doente, que temos a coragem de falar mal de nós mesmos, quando nos olhamos no espelho. Se nós temos a capacidade de falar mal de nós mesmos, imagine dos outros. Eu fico imaginando o anjo bradar do céu e falar: eu te vi, Gideão. Eu sei exatamente aonde você está e eu estou indo ao seu encontro, porque quem foge não quer encontrar-se com ninguém. Quem foge quer tranquilidade, quer se esconder, mas o anjo viu, e quando o anjo desce, eu penso que o anjo bradou. Minha voz não está muito boa para bradar, mas o anjo disse: você é um homem valoroso, é um varão corajoso. E eu fico pensando que Gideão olhou, eu acho que ele já estava um pouco mamado pelo fermento da uva. Será que eu extrapolei? Ué? Você é um homem valoroso. Quem? Eu? Não sou. Por alguns motivos. Primeiro, eu sou o menor da minha tribo. Segundo, eu sou o menor na casa do meu pai. Terceiro, a realidade do meu mundo presente não condiz com essa fala. E aqui nós temos um princípio, um código poderoso. Sempre quando Deus quer fazer algo, primeiro, Deus não olha para a sua condição. Porque quando Deus nos chama para fazer algo em nome dEle, não é sobre o que eu tenho, é sobre o que Ele é. Moisés era gago, e Deus usou Moisés para libertar 3 milhões de homens. Davi era o menor da casa do pai, e se tornou o melhor rei de Israel. Jeremias era propenso à depressão, e Deus o usou, nem tanto que tem um título na Bíblia que ele recebeu como honrarias, o título de profeta chorão. Jeremias sofreu, mas foi usado no seu tempo, foi levantado por Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando Deus te chama, Deus não quer saber da sua condição, porque não é sobre o que você tem, é sobre o que Ele é.
Quando Moisés pergunta para Deus, tá, tudo bem, beleza, eu sei, estive aqui na sarça, tive uma experiência apofática, catequética, poderosa, muito bem, mas eu vou a Faraó, e o que eu vou dizer a Faraó? Quem me enviou? Então Deus disse, diga a Faraó que eu sou. Ponto. Não é sobre quem você é, Moisés, é sobre quem eu sou. Você só vai ser meu instrumento para levar o meu nome e transformar essa multidão. Como que um homem gago consegue libertar 3 milhões de pessoas, gente? Paulo disse que Deus pegou as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. Deus pega as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus pegou Gideão. Porque quando Deus realiza algo, é sobre o que Ele tem. E deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro Deus te achou. Agora Deus vai começar a depositar na sua vida o que é dele. Porque se você fazer o que Deus mandou você fazer com a força do que você tem, você não aguenta 1 mês, 2 meses, 10 meses, 3 meses, 1 ano. Mas quando você está inserido naquilo que é de Deus, a coisa flui. Eu fico imaginando o que o anjo disse a Gideão. Gideão, o que você pensa, Gideão, sobre você, não pode ser verdade. O que os outros pensam sobre você, Gideão, também não pode ser verdade. A sua imaginação está te roubando, Gideão. Não se preocupe com o que você pensa. Não se preocupe com o que os outros pensam. A grande verdade é: o que Deus pensa sobre você é o que de fato você é. E isso é mais importante. Tem muita gente lutando para ter a aprovação de homens. E eles são aprovados por homens, mas reprovados por Deus. Tem muita gente procurando ser vista pelos homens, para receber aplausos de homens. Mas Deus está à procura de pessoas para afirmar quem de fato elas são. Quando o anjo visita o lugar de esconderijo de Gideão, é porque Deus está transportando Gideão de uma zona de desconfiança para um lugar de confiança plena. O tempo não me favorece, mas o caminho da sua prosperidade, do seu êxito, primeiro começa quando você acredita em você. Porque se você não acredita em você, não tente fazer as pessoas acreditar no seu discurso, porque ninguém vai acreditar em quem não acredita em si próprio. Fé não é só acreditar em Jesus, em seus milagres. Fé é acreditar que Ele também acredita em você. Quando Pedro estava sobre o mar da Galileia, que ele viu Jesus andando sobre as águas, Pedro disse: és tu mesmo, Senhor? E Jesus disse: sim, Pedro, sou eu. Então Pedro disse: então me manda ir ter contigo. E Jesus disse: Pedro, vem, eu acredito em você. Eu acredito em você, Pedro. Pode vir, fique tranquilo. Eu vou repetir: fé não é só acreditar em Jesus e seus milagres. Fé é acreditar que Ele acredita em você. Gideão estava numa fase da vida que nem ele acreditava mais nele, que nem ele tinha esperança que ele poderia ser um varão valoroso e um varão guerreiro. Então o anjo tem que descer e dizer: você é forte, você é valente, você é guerreiro, você não vai beijar a lona, você não vai sair desse lugar de crescimento que eu te dei, porque hoje eu estou entrando na sua zona de medo, na sua zona de inferioridade, eu estou entrando na sua zona de traumas, na sua zona de crises, de desconfiança, e te colocando num lugar de confiança, porque a hora, Gideão, que você acreditar que você é valoroso, que você é guerreiro, eu vou transformar a história do meu povo.
Eu preciso de você, Gideão. Bem. E Gideão acredita nas verdades de Deus. Quando você confia e acredita nas verdades de Deus, você está pronto para ser um libertador. E essa libertação vai começar em você hoje. Você nunca vai conseguir libertar os outros se você não se libertar primeiro. Hoje eu quero declarar falência à pornografia. Hoje eu quero declarar falência à prostituição. Hoje eu quero declarar falência à pobreza. Hoje eu quero declarar aqui sobre o poder da palavra de Deus, a falência de toda dor e angústia pelo qual tem atormentado você pelos longos 10 anos. Você é digno de ter um casamento abençoado, uma vida abençoada, umas finanças abençoadas. Você é digno porque Deus está vendo você como um varão guerreiro e valoroso, e você não deve aceitar outra coisa senão isso. Você vai prosperar em tudo. Você vai viver tudo quanto Deus te prometeu. E quando você entender o que Deus pensa, você nunca mais vai deixar ninguém colocar rótulos em você. Ninguém mais vai colocar rótulos na sua vida, na sua casa, na sua família, porque você sabe de fato quem você é. Quem vai libertar a sua casa? Quem vai libertar a sua cidade? Quem vai libertar seu estado, seu país, a sua nação? Só libertadores conseguem ouvir a voz de Deus e desfrutar das benevolências dele para a sua vida. Quando o anjo diz, Gideão começa a apresentar o que de fato era a sua realidade. E essa pode ser a de muitos. Gideão responde: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Às vezes nós não pensamos assim, mas o irmão é tão bom, por que acontece isso com ele? E deixa eu te dizer, ninguém carrega uma carga maior na medida do peso que não consegue carregar. Da mesma forma que vem a angústia, a tribulação, vem o escape de Deus para a sua vida. Isso não pode definir quem você é. Deus te vê como valente, como um guerreiro do Senhor. Então Gideão começa a indagar o anjo, dizendo: e aonde estão os milagres que os nossos antepassados falaram? Acaso não disseram que o Senhor os tirou do Egito? E agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse, palavras de afirmação. E se nós estivéssemos na igreja católica, a gente iria falar graças a Deus. Palavras de afirmação. De novo, palavras de afirmação. Você nunca foi na igreja católica, não? Quando o padre fala. Então o Senhor fala de novo, toca na ferida. Vá com a força que você tem. Que força Gideão tem? Quem está fugindo tem força, irmão? Quem está se escondendo tem força? Quem está com argumento tem força? Não! E por que o anjo disse, vai nessa tua força? Porque Deus já viu o seu futuro. Deus já viu o seu futuro, neném. Deus já viu o seu futuro, Edson. Deus já viu o seu futuro, Genivaldo. E sabe, posso revelar para você, seu futuro é melhor do que o momento presente. Fale isso para o seu amigo, chacoalha ele, fala, o seu futuro é muito melhor do que você está vivendo. Quem crê nisso, reage por favor. Reage por favor. Esse é o seu destino. Vai nessa tua força e liberta Israel dos medianitas, porque sou eu que te enviei.
quem envia se encarrega de patrocinar. Você está com medo do quê? Você não caiu em Maringá de paraquedas. Deus te trouxe para cá. Você não entrou aqui por acaso. Deus empurrou você para cá. Tudo que está acontecendo na sua vida, não duvide, mas até isso Deus pode pegar para fazer uma grande obra na sua vida. Poderia ser todos, menos Gideão. Mas Gideão se levanta. Porque coragem não é ausência de medo. Muitas pessoas acham que coragem é ausência de medo. Não, até hoje eu tenho medo. Mas a coragem sobressai a qualquer medo. Eu gosto do que diz Mike Tyson, que coragem não é ausência do medo, é domínio do medo. É tripudiar sobre o medo. Porque o medo paralisa a fé e interrompe a ação. É o medo que deixa as pessoas dentro de casa. É o medo que deixa as pessoas na sua zona de conforto. É o medo que deixa as pessoas paralisadas nos seus alvos e projetos de vida. É o medo que não te deixa avançar. Você é fruto do seu ciclo de vivência, de prática. O seu cérebro, ele funciona no automático, você sempre reproduz as mesmas coisas, você sempre vive os mesmos problemas, você sempre vive os mesmos dilemas, mas hoje a voz de Deus, a voz que falou com Gideão e disse, vai nessa tua força, é a mesma voz que está dizendo, vai nessa tua força, que eu vou mudar o destino da sua vida. Eu vou alterar o percurso da sua história e eu vou gerar coisas grandes que você jamais imaginou. Porque eu vou tirar o medo de você. Eu vou arrancar o medo da sua vida. Eu vou destituí-lo do seu caminho. Porque existe um varão valoroso aí dentro. Existe uma leoa aí dentro, existe um homem de guerra aí dentro, existe uma mulher poderosa em Deus para fazer proezas. O medo é o que mantém as pessoas aprisionadas, é o medo que não deixa você comprar, é o medo que não deixa você vender, é o medo que não deixa você inaugurar aquilo que Deus já te deu, é o medo que não deixa você subir mais um degrau, ir mais uma milha, caminhar na perspectiva daquele que te chamou, e quem te chamou é fiel para sustentar você em tudo que Ele disse. Reage, por favor, acredite no que Deus está liberando sobre a sua vida aqui hoje. Experiências passadas que você acreditou pode estar desqualificando você para o seu futuro. Tem pessoas presas nas suas experiências passadas. Teve frustração quando abriu uma empresa e quebrou, e agora não quer abrir a segunda, a terceira e a quarta. Teve frustração quando inaugurou um projeto nobre, lindo e poderoso. Mas as experiências do passado que você acredita pode estar te impedindo de chegar aonde Deus quer. Eu quero dar um salto com vocês hoje. Claro que eu não vou pular. Isso é inteligência. Se eu pudesse, eu pulava. Mas a sua vida não vai ser mais a mesma. A sua vida não vai ser mais a mesma. Era para você estar correndo. Era para você estar voando. Era para você estar saltando muralhas. Mas o medo tem sido o seu travesseiro, o seu lema de vida. Não consigo, não posso, sou menor da casa do meu pai, eu vim de uma família pobre, eu vim de um contexto que ninguém compreende a minha dor. Ó céu, ó vida. Experiências passadas que você acreditou pode estar desqualificando você internamente. Vença os seus traumas. Vença os seus medos.
Vença as suas crises. Eu não vou mais congregar em nenhuma igreja, porque todo pastor não presta. Dá oportunidade para você conhecer pessoas sérias. Esse negócio de igreja é um negócio muito cabuloso, e eu concordo que é meio cabuloso mesmo, mas é gratificante demais. Aqui é um teste para ir para o céu, aqui só é teste. Eu não vou me casar mais porque eu tive frustração no meu primeiro casamento. Tu não pode morrer solteiro. Casamento é a coisa mais gostosa que tem depois de se apaixonar por Jesus. Salomão que diga, ele teve 1000 mulheres. Não adianta, você não vai conseguir. Está aguentando nenhuma, macho. Não vai conseguir. E não é para nós essas coisas também, tá bom? Certo? Amém, irmãs? As irmãs gostou. Ei, pastor, brada ele. Dê uma chance para você. Dê uma chance para fazer coisas que você nunca fez. Você entrou num ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso está acontecendo há anos. E nada está alterando. E sabe por quê? A voz está dizendo: você é valoroso, você é varão guerreiro, você é poderoso, você pode libertar o meu povo, você pode sair dessa zona de conflito sua, porque eu quero te libertar. E para concluir, só para dar a sensação, que nem diz o Alexandre, eu estou concluindo. É só para você organizar a coluna aí, tá? Eu quero ver você diferente ano que vem. Não, nos próximos 6 meses eu quero ver você diferente. Eu tinha uma irmã aqui na igreja, não vou citar o nome dela, mas uma irmã que eu amo demais. E eu tenho um apreço muito grande pela vida dela. Ela congregou debaixo da minha autoridade pastoral por 10 anos. E em 10 anos, pelo menos a cada 2, 3 meses, ela queria gabinete com o pastor. E todo atendimento de gabinete, no período de 10 anos, eu ouvi os mesmos problemas dela. Até os problemas dela nunca mudou. Eram os mesmos, e os personagens, por incrível que pareça, eram os mesmos. E o primeiro atendimento, segundo atendimento, terceiro atendimento, 11º atendimento, 21º atendimento, 50º atendimento, eu estava forte em relação ao problema dela. Mas quando chegou no 100º, eu não aguentei mais. Eu pedi misericórdia. E ela veio. E já estava programado sempre ouvi-la. Mas naquele dia eu ouvi e eu falei assim: olha, depois de muitos atendimentos, eu cheguei a uma conclusão. Eu tenho a solução para o seu problema. Então ela disse: sério, pastor? Eu falei: qual é a solução? Eu falei: você precisa encontrar outra igreja e outro pastor. Não, o senhor está de brincadeira. Eu falei: é sério. Ela falou: mas por quê? Eu falei: pelos próximos 10 anos, pelo menos nos 5 primeiros anos, o pastor vai estar animado para te ouvir. E eu achei que ela não ia sair da igreja, e ela saiu. E posso dizer uma coisa para vocês? Eu queria dar um testemunho, mas faz 5 anos que ela está ouvindo o pastor dela, que é meu amigo, e continua com os mesmos problemas. Então não são 10, são 15 anos falando a mesma coisa, vivendo os mesmos problemas. Deixa eu dizer uma coisa para você: se nem os seus problemas mudam de estação, tem algo errado em você. Você precisa ter novos problemas para ter novos alvos. A zona de conforto é gostosa, todo mundo gosta de zona de conforto, mas o problema é que na zona de conforto, nada, absolutamente nada, acontece nela. De vez em quando tem que vir um vento, tem que vir uma situação, porque o que você carrega é muito maior do que tudo isso. É grande o que tem em você. Tem muita gente que estuda como um teólogo, mas vive como um ateu na prática. Seu discurso é bonito, mas a sua prática é péssima.
Você é fruto daquilo que você acredita. Então, se você só fala e não come daquilo que você acredita, seu discurso não passa de uma tagarelice. Se você fala tanto de fé, você precisa viver por fé. Se você fala tanto de prosperidade, você precisa viver prosperidade. Se você fala tanto de amor, você precisa viver o amor. Se você fala tanto de romper, e esse é o maior desejo de Deus para a sua vida. Quem aqui vai se libertar do passado? Muito passado bloqueia o futuro e não deixa a gente viver bem no presente. Vou repetir, muito passado bloqueia o futuro e não deixa nós vivermos bem no presente. Deus quer que você viva bem, meu filho. Pastor, sabe por que eu não vivo? Porque meu pai não deu estudo, porque meu pai não me apoiou. Você é muito maior do que seu pai, do que o seu problema. É muito maior. Gideão, é você, filho. Vai libertar o meu povo. E Gideão vai. Nunca participou de um exército. E quando está com Deus não precisa. Porque na sequência do capítulo vai dizer que Gideão venceu 32 mil homens. Exército poderoso. É a primeira vez, Edson, que eu vejo na Bíblia alguém vencendo um outro exército sem canhão, sem escopeta, sem metralhadora, sem granada. É a primeira vez que eu vejo alguém vencendo um exército de 32 mil homens. Há quem diga que foi 150 mil, somente com buzinaço. Sabe o que significa? Quando você atende o chamado de Deus e acredita que Deus está falando quem você é, você não precisa nem lutar, meu filho. Deus lutará por você. Deus lutará por você. Ele é o nosso Senhor, o nosso escudo, o nosso